Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos a mais uma aula aqui com o professor Luiz Carlos. Mais uma aula aqui na turma do sexto ano. Hoje, nossa aula será a nossa aula de número 15. Nossa 15ª aula. Hoje a nossa aula vai abordar a forma fracionária dos números racionais. Vamos ter as primeiras noções de fração, envolvendo um pouco também de geometria, que a geometria ela está bem associada em relação à parte de frações. Mas antes tem a atividade 14 para correção, que foi sobre números primos. Vamos partir para essa correção, em seguida a gente começa a nossa aula de hoje. Vou passar bem rapidinho aqui para a gente começar a nossa aula. De acordo com o que temos aqui, gente, o que foi sempre proposto é que a gente não pode deixar nenhuma atividade sem correção, e por isso que eu vou fazer agora a correção da atividade 14. Em seguida a gente vai partir para a nossa aula de hoje sobre a forma fracionária dos números racionais. Isso a nível de sexto ano. Aqui, a primeira questão pede para identificar, ou considerar quais dos números nesse quadro aí são números primos. De início eu vou destacar aqui, analisando a questão antes, que nós temos um número que está em todas as alternativas, que é o número 101. Então, esse número 101, ele é um número primo. Por quê? Se as questões aqui pedem para encontrar a alternativa correta, e todas têm esse número 101, automaticamente esse número ele é primo, ou seja, ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. A definição de números primos é bem clara, É o número que é divisível por 1 e por ele mesmo, mas lembrando que tem que ser maior do que 1. Partindo aqui para a atividade 23, ele é um número primo, porque só existe os dois divisores de 23 são apenas o 1 e o próprio 23. Se você tentar ir por 2, por 3, por 4, por vários outros números, vocês não vão conseguir dividir 23 e dar uma conta exata, é claro, porque ele dá para dividir por vários números, só que para dar uma conta exata, aí é outro caso. Nós temos aí o próximo número, 24. 24 é um número par. E só existe um número par que é primo, que é o número 2. Então esse número 24, ele é um número composto. Podemos descartar ele. 39. Apesar de ser um número ímpar, voltando aqui para os números pares. Como só existe um número 2 par, que é primo, nós podemos descartar todos os números pares. Então 80 é par, é descartado, porque termina em 0. 436 também termina em um número par, que é o 6. Vamos partir para esses três últimos aqui que sobrou. 39, ele é um número que é ímpar, mas não é primo. Vocês vejam que a partir do 2, todos os números primos são ímpares, mas nem todo número ímpar é primo. Vamos ver aqui o caso do 39. O 39, se a gente somar os algarismos que compõem o 39, 3
somado com 9 dá 12. 12 é a soma dos algarismos que compõem 39 e 12 é divisível por 3. Consequentemente, pela regra da divisão, o número que a soma dá para dividir por 3 dos seus algarismos, esse número é divisível por 3. E com certeza 39 é divisível por 3. Dá exatamente 13, né? 13, se você pegar 13 vezes 3 dá 39. Então mais um número que está fora aqui. 75. 75, todo número terminado em 5, em 0 ou 5 é dividido por 5. Então, com certeza 75 é um número composto. Não é primo. Também está descartado. 133. Agora aqui é aquela questão de fazer por tentativas. 133. Ele é primo ou não? Vamos tentar pelos critérios de divisibilidade. Por 2 ele não pode ser porque ele é ímpar. Por 3 ele também não pode ser. Por quê? Porque se eu somar os algarismos que compõem esse número, 1 mais 3 dá 7. 7 não é divisível por 3, então, consequentemente, ele não é divisível por 3. 4 é um número composto, ele também não pode ser dividido por esse número. 5 também não pode, porque ele não é terminado em 0 ou 5. Então, veja como é importante saber todas essas regras de divisibilidade. Já chegamos no 5. 6 não pode porque é par, né? O 7, eu já fiz essa conta e vi que 7 divide esse número. Você pegar, por exemplo, uma sequência de múltiplos de 7. Eu vou pegar um múltiplo de 7 aqui, depois do 133. Se você pegar aqui 140, ele é múltiplo de 7, porque ele é divisível por 7. Isso aqui dá exatamente 20. Quando você divide por 7, dá 20. Se você subtrair 7 aqui, você vai encontrar exatamente o número 133. 133 com 7, 140. Ou seja, 133 é múltiplo de 7. Então, ele provavelmente será divisível por 7. Vou só fazer a divisão para confirmar. 13 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 é 7. Para 13 vai sobrar 6. Vou baixar aqui o 3. 63. 63 dividido por 7 dá 9. 9 vezes 7 dá 63. Isso aqui vai ter resto 0. Ou seja, 133, ele tem como divisores o 1, o 7 que eu já vi aqui, né? E o próprio número. Já tem um 3. Então ele é um número composto. Não importa se o 133 tem mais outros divisores, entenderam? Então, só pelo fato de ter esse 7 aqui, já mostra que ele é um número composto. No caso, descartamos o 133 também, porque ele é um número composto. Sobrando aqui apenas a alternativa A, 23 e 101, que são os números que são, no caso aí, primos. Então essa questão eu fiz uma explicação aí bem aprofundada, envolvendo outros assuntos que a gente já viu antes, para vocês terem a ideia de como é importante saber as regras de divisibilidade. Questão 2. A questão 2, vamos fazendo a decomposição em fatores primos do número 160, obtemos. No caso aqui, nós vamos fazer a fatoração de 160. Vamos fazer
todas as divisões aqui possíveis. É de acordo com o conjunto dos números primos, né? Então, de acordo com o conjunto dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, reticência. Esse é o conjunto dos números primos. Essa fatoração, para qualquer que seja o número, ela deve seguir essa ordem, partindo do 2. Se não dá por 2, parte para 3. Não dá para 3, parte para 5 e assim por diante. Nunca eu posso pegar um 5 e voltar para 3. Então, do menor para o maior. Então, o menor fator primo, que divide 160, é 2. Então, aqui eu tenho uma divisão 160 por 2, a metade de 160, 80. Quem não sabe, vai armar conta e faz aquela divisão básica. 80 dividido por 2, a metade de 80, 40. Novamente dá para dividir por 2, porque todo número terminado em 0 dá para dividir por 2, ou seja, o 0 é considerado par nesse caso. 40 dividido por 2 é 20. 20 dividido por 2 é 10. 10 dividido por 2 é 5. E veja que agora eu tenho um número que é primo. Um número primo, de acordo com a regra, ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, o 5 só é divisível por 5, que dá 1. E aqui nós chegamos ao resultado, que 160 é um número formado por essa decomposição aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes seguida, que é o que está aqui, ó, vezes 5. Essa é a forma decomposta do número 160. A alternativa correta aqui vai ser também a letra A. É a única que tem esse formato aí da fatoração. Bom, gente, essa foi a nossa correção da atividade 14. Agora vamos partir para a nossa aula de número 15, a forma fracionária dos números racionais. Então aqui nós vamos trabalhar, além de frações, vamos trabalhar um pouco da geometria para tentar trazer de uma forma mais interativa, mais concreta em relação à fração. Voltando aqui para a nossa tela, veja que eu vou colocar uma definição breve, que vocês são de nível de 6º ano, né? A teoria diz o seguinte: todo número que pode ser representado na forma de fração A sobre B, ou seja, dessa forma aqui, ó, uma fração A sobre B, com A e B números inteiros, ou seja, pode ser 1, 2, 3, 4, assim por diante, com a ressalva que B não pode ser 0, porque aí vai acontecer uma divisão por 0. Então não existe, você pode fazer isso aqui, ó. Por exemplo, 10 dividido por 0. Isso aqui é uma indeterminação. E para que isso não aconteça, a gente considera o nosso B diferente de 0. Porque não faz sentido eu pegar aqui, eu tenho um 10 e quero dividir para ninguém. Como é que eu faço essa divisão? Não faz sentido, né? É uma indeterminação. Vou apagar aqui só para acrescentar. Lembrando, né, que esse B, a forma de... Coloquei lá diferente de 0. Quando vocês verem esse símbolo aqui, B diferente de 0, já sabe que a representação da palavra diferente é essa igualdade com esse traço aí no meio. B diferente de 0. Em alguns livros já aparece essa definição para vocês aí. Vamos ver aqui, é um quadro onde eu tenho aqui a representação de
algumas frações. Veja que eu tenho um triângulo amarelo completo, ou seja, esse triângulo amarelo completo, ele representa um triângulo completo. Então, por isso que ele está associado aqui a 1. Já no caso aqui à direita, nós temos um triângulo dividido em 3 triângulos menores, com um triângulo pintado e um total de 3 partes. Então, essa parte pintada, ela se refere a S1. É 1 em 3. 1 sobre 3, ou 1/3. Aqui nós temos um círculo dividido em 2 partes, uma pintada e outra não. Uma parte pintada de um total de 2. Geralmente esse denominador, esse número que fica aqui abaixo da fração, é o total de partes que a figura é dividida. Então veja aqui, na próxima eu tenho um pentágono, uma figura que possui 5 lados, chamada de pentágono. Nós temos aqui 5 partes, um total de 5, e apenas uma pintada. Então essa parte pintada representa uma em cada 5, 1/5. Ou 1 sobre 5, como vocês queiram falar. No próximo aqui nós temos um triângulo agora com 2 partes pintadas. Veja que ele tem o quê? 2 partes que são pintadas de um total de 3. Então isso aí é bem simples você entender. Se você for seguir na sequência, é só contar a quantidade de partes que são pintadas. Verde aqui eu tenho uma em um total de 6. 1 sobre 6, ou 1/6. Para esse quadrado maior aqui, veja que ele tem 3 quadrados pintados de azul, 3 em um total de 4. Esse pentágono, temos um total de 3 pintados, 3 triângulos pintados em um total de 5. Lembrando que aqui são de mesmo tamanho, né? Que não faz sentido eu colocar formas, dividir uma figura em formas geométricas de tamanho diferente. Tem que ser o mesmo tamanho no caso. Para a questão dessa última aqui, veja que eu vou destacar um detalhe. Frações, elas precisam estar numa forma reduzida. Ou seja, se der para fazer uma simplificação, eu vou mostrar como é que faz essa simplificação. Vocês têm que fazer essa simplificação, porque é a forma mais simples possível. Na questão aí da atividade que eu vou passar para vocês, vai ter uma questão desse tipo e vocês vão precisar deixar na forma mais simples possível, que não é nenhum bicho de 7 cabeças para ninguém. Veja aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes pintadas de um total de 6. Note que 4 e 6 dá para simplificar por 2. Vou fazer essa conta aqui para vocês entenderem, com uma letra um pouco maior. Se eu tenho 4 partes de 6, veja que 2 divide o 4 e 2 divide o 6. Essa simplificação ela só pode ser feita quando o numerador, que é o número que está acima da fração, e o denominador, que é o número que está abaixo da fração, podem ser divididos pelo mesmo valor. O que é que isso quer dizer? Que eu não posso dividir, por exemplo, 4 por 2 e 6 por 3, por exemplo. Tem que ser o mesmo número. Então, se eu divido aqui por 2, aqui tem que ser por 2. Caso não dê para dividir por um mesmo número, é porque a fração já está na forma mais simplificada, que é também chamada de fração irredutível. Vocês estão aprendendo essas primeiras noções. Em séries posteriores, vocês vão ver com mais detalhe a questão da simplificação. Mas o básico é esse mesmo aqui que eu estou falando. Todas que precisarem fazer isso, a gente vai ter que fazer essa simplificação pelo mesmo valor. No caso aqui, 2. 2 e 2. 4 dá para dividir por 2, que dá 2. 6 dá para dividir por 2, que dá 3. Então aqui eu tenho 2/3. Então aqui essa fração
4 sobre 6, ela pode ser representada por 2/3. Quer dizer que tem duas partes e um total de 3. Essa figura ela poderia ser dividida de outras formas. Vocês vão ver aqui mais evidente que no último aqui, que é um quadrado maior, eu tenho duas partes pintadas de um total de 4. Vocês vão ver agora como é importante simplificação. Deixa eu ajeitar aqui que eu comecei com 4. Na verdade, eu tenho que começar por duas partes pintadas de azul. Aqui a última figurinha aqui do cantinho. Um total de 4. Veja que dá para a gente simplificar por 2 e por 2, mesmo número. Isso pode ser por 3 e por 3, por 4 e por 4, dependendo dos números que aparecerem, né, gente? Não é sempre por 2, não. Então, pode aparecer por 7 por 7 e por outros valores. O ideal é que vocês façam essa divisão de acordo com os números primos. A gente pode fazer às vezes uma simplificação para o número composto, mas eu aconselho você fazer por 2, aí tentar por 3, 4, por 5, por 7 e assim por diante. Sempre procurando trabalhar com os números primos. Então 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Esse número aqui significa 1 em cada 2. Ou seja, a metade, né, de 1. A metade, voltando para o triângulo inicial, ó, um triângulo completo corresponde a 1. Aqui eu tenho a metade de um quadrado maior. Veja que ele tem duas partes que são, no caso, azul e duas partes que são brancas. Ou seja, a metade dele é pintada de azul e a outra metade está em branco. 2 sobre 4. Então aqui está a forma mais simplificada. Então aprenda esse detalhe aí sobre a questão da simplificação, né, para que vocês façam as atividades referentes a frações com maior facilidade e indo direto na resposta correta. Vamos ver aqui um exemplo para em seguida passar a atividade para vocês. Aqui é bem rápido, só para a gente completar. A primeira figura eu tenho aqui eu tenho uma parte pintada de um total de 1, 2, 3. Só para representar. Esse círculo aqui a gente já viu, né? Uma parte pintada de um total de 2. Aqui nós temos uma figura que possui 8 partes, dividida em triângulos, e 3 que são pintadas. 3 sobre 8. 3 pintadas de 8. Esse círculo aqui está dividido em 3 partes. 2 que estão pintadas e uma que não está. Um total de 3. Já esse quadrado aqui está dividido em 1, 2, 3, 4. Um total de 8 triângulos. Lembrando que são do mesmo tamanho. De mesma área também. No caso. Veja que eu tenho 5 triângulos. De um total de 8. 5 partes pintadas de um total de 8. Já essa figura, ela possui 6 lados. Ela é chamada de hexágono. Ela é formada por 6 triângulos de mesmo tamanho. São 4 na cor azul e um total de 6. Veja que aqui essa fração pode ser simplificada por 2 e por 2, mesmo valor, como eu falei. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2, 3. Então isso quer dizer que 2 sobre 3, ou 2/3 desse hexágono, essa figura que possui 6 lados, é pintada de azul. Se pudesse fazer mais alguma simplificação, a gente fazia. Mas no caso aí já está na forma mais simplificada. Prosseguindo aqui para a gente finalizar a nossa aula. Eu tenho aqui um círculo dividido em
4 partes. Essas partes aqui são chamadas de quadrantes, né? É um quarto de um círculo. Nós temos aqui 3 partes pintadas de um total de 4. Veja que a fração aí não dá para simplificar. Note que o 4 dá para dividir por 2, mas o 3 não dá, né? Então essa divisão só pode ser que se for o mesmo valor que divida 3 e 4 ao mesmo tempo. E aqui não existe esse número que divida 3 e 4 ao mesmo tempo e dê um valor exato. Vocês vão ver aqui a próxima, um quadrado maior formado por 4 quadrados pintados de um total de 4. Vocês vão ver aqui que a fração é a questão da simplificação, como ela é importante. 4 sobre 4. Claro que a gente no dia a dia não vai usar 4 sobre 4, né? A gente usa a forma mais simplificada. 4 dividido por 4, 1. Ou seja, seria 2 simplificações por 2 e por 2. Se eu dividir por 2 aqui, dava 2 sobre 2. E dividisse mais uma vez por 2, dava 1 sobre 1. E 1 dividido por 1 continua sendo 1. Acredito que vocês nunca mais vão ter dúvida sobre isso, né? Porque a quantidade de exemplos que eu estou passando aqui, né? Acredito que vocês vão ficar bem afinados em relação a essa parte de frações envolvendo também a geometria. Próxima, nós temos aqui 8 retângulos. E veja que eu tenho 6 que estão pintados de azul. É um total de 6 em 8. Dá para dividir por 2. Ou seja, aqui vai ficar 3 sobre 4. Ou seja, 3/4 da figura está pintado de azul. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Como se eu juntasse, ó, se eu juntasse de 2 em 2, ó, eu teria 3 partes em azul de um total de 4. Então a simplificação ela é interessante por isso, né? Porque o próprio nome já está dizendo simplificar, né? Vai simplificar as contas no final. E quanto menor os valores, né? No caso das frações, melhor de se trabalhar. Essa última aqui também vai ter que simplificar. Eu tenho um total de 8 triângulos. E nós vamos ver que eu tenho aqui 4 sobre 8. 4 sobre um total de 8. Veja que dá para simplificar por 2. Você poderia perguntar, pode simplificar por 4? Pode, mas é aquilo que eu falei. É bom vocês fazerem de acordo com os números primos. Então, aqui dá 2 sobre 4. Posterior, novamente, outra divisão por 2 vai dar 1 sobre 2. Ficou um pouquinho aí escondido, porque o azul não combina muito bem com o verde. Mas veja aqui o que isso quer dizer. Que a metade da figura está pintada de verde. Ou seja, a metade dela, 1 sobre 2. Então, gente, era isso aí que a gente tinha para a gente ver hoje, né? Agora eu vou passar a atividade para vocês. Lembrando que aqui vocês podem precisar de fazer simplificações, como eu estava fazendo agora, no caso dessa questão. Veja que a única correta aí vocês vão marcar a que tiver simplificada. Apenas uma delas está na forma mais simples possível a fração. Vocês vão contar quantas partes aí tem de cor rosa dividido pelo total. E essa fração que vocês vão encontrar, vocês vão ter que fazer uma simplificação e vocês vão marcar a alternativa correta aí na questão 1 da atividade. A questão 2 também tem uma figura. Essa daqui vocês vão pensar um pouquinho mais, mas o raciocínio é bem interessante essa questão, porque é uma questão da OBMap. Eu adaptei aqui para vocês. Essa foi da OBMap do ano passado. Quem fez a OBMap do ano passado sabe, né, dessa questão aí, viu essa questão.
pode lembrar dela. Então a questão, ela tem aí pixels dividida em partes, já que cada pixel é dividido em 8 partes. Mas se você fizer aí um manejo aí desses pedaços, vocês vão completar e ver quantas pixels vão dar no total. Então, lendo aqui o enunciado, a figura abaixo foi formada com pixels de mesmo tamanho, cada uma dividida em 8 partes iguais. E a pergunta é: quantas pixels inteiras é possível formar com esses pedaços? Então, se vocês vão juntando aí, né, e ver mentalmente quantas pixels completas vão ser encaixadas aí completamente. Ou seja, vão formar círculos, né? Cada pixel é um círculo. Então, gente, essa era a atividade. Até a nossa próxima aula com mais uma aula sobre matemática básica aí do 6º ano, seguindo nossos conteúdos de sempre, né? Então, até a nossa próxima aula.